Bom, nessa apresentação eu irei abordar um tema muito importante, que é a questão do poder, em especial os poderes conceituados por Michel Foucault, poder disciplinar e o biopoder, que consta na literatura Em Defesa da Sociedade. E para isso, para essa análise, tentaremos aplicar ou perceber como esses poderes acontecem no Brasil. E de forma mais específica ainda, como eles acontecem, se aplicam dentro do sistema carcerário, dentro desse contexto de segurança pública, de guerra às drogas, guerra ao tráfico, de forma que para isso inicialmente a gente precisa conceituar o que é a prisão. Foucault diz que é o único lugar onde o poder pode se manifestar em estado puro, em suas dimensões mais excessivas e se justificar como poder moral. Ou seja, isso é, o que é que a gente entende como prisão na teoria? Qual seria esse lugar, essa tese da prisão? O lugar onde serão postos os degenerados, os criminosos, os loucos, um local extremamente vigiado, onde essas pessoas estarão ali em um espaço durante um determinado período de tempo, de forma que após esse período saiam dali regenerados, mais dóceis e finalmente prontos para viver em sociedade. Seria esse o conceito da prisão. De forma que no Brasil a gente hoje vive um contexto de 203 milhões de habitantes e uma população carcerária de 850 mil pessoas. Para entendermos como chegamos nesse estado atual, tentaremos perceber a aplicação desse poder disciplinar, desse biopoder, dentro da questão da mídia no século XIX e no século XX. A partir do livro A Maconha no Brasil através da Imprensa, Cânhamo, Cannabis, Pango e Diamba nos jornais antes da proibição, tentaremos ver como a mídia tratou da maconha e, melhor, como a mídia tratou do usuário que utilizava dessa planta, dessa droga, como queiram chamar, durante o século XIX e do século XX. 1808 é o marco inicial da imprensa no Brasil, ou seja, quando começa a distribuição, a confecção de jornais, revistas, todo o material impresso a ser distribuído no país, onde ali era dispostos as opiniões, os artigos, as publicidades, como acontece até hoje. Em 1932, o marco final dessa análise é quando finalmente acontece a proibição federal da maconha aqui no nosso país. Então, este livro, que é do autor Gustavo Maia, fruto da dissertação de mestrado desse autor, vai nos dar suporte e apoio para entendermos como essa questão dos poderes se aplicam dentro da sociedade brasileira, especialmente dentro desse contexto de cárcere, de segurança pública e de guerra, onde veremos a qual grupo específico é o alvo dessa guerra. Então veremos a atuação da mídia especificamente a partir de então, desse ano de 1808. De forma que, para isso, é necessário fazer um parêntese muito importante, que é dizer que o homem, em toda a sua história, utilizou drogas. Isso é um fato consumado. O homem e as drogas são praticamente indissociáveis em toda a história humana. Este livro vai trazer uma passagem para evidenciar isso, inclusive, de forma que o uso de cannabis fumada em qualquer lugar do mundo é datado pela primeira vez, né, a evidência mais antiga é datada do século XIV, ou seja, anos 1300, 500 anos antes de quando
começa o nascimento da mídia impressa no Brasil. Fora isso, fora essa passagem que é trazida pelo livro, já há relatos, já há outros autores que afirmam que até 2000 anos antes de Cristo, no Império Chinês, já havia essa relação da maconha com o homem. Então isso é um parêntese necessário, e a partir de então a gente vai discutir, fazer uma análise de algumas passagens deste livro, que são passagens da mídia desse século XIX, desse século XX, até que inicia-se ali um processo de tentar criminalizar essa planta, né? E aqui percebemos uma passagem desse livro. Desde 1827, discutia-se no Rio de Janeiro a proibição da embriaguez pública, processo que culminou em 1830 com a publicação do Código de Posturas Municipal. Vejamos aqui que já há uma tentativa de tentar moldar, e aqui fica claro com esse texto da época, da lei da época, onde primeiramente o título dessa lei é Código de Posturas Municipal, ou seja, o cidadão teria ali um jeito específico de se comportar, um modo de se comportar, literalmente um código de postura a ser seguido dentro do município do Rio de Janeiro, né? Inclusive proibindo a embriaguez pública, a questão do álcool, de forma que dentro dessa lei também haveria, veja bem, a proibição da conservação, da venda e do uso do pito do pango, a maconha, com aplicação de multa ao vendedor e pena de 3 dias de cadeia aos escravos e demais consumidores. Olha que grave essa passagem, né? Pena de 3 dias de cadeia aos escravos e demais consumidores. Há uma distinção muito clara nesse texto entre escravos e demais consumidores, como se o escravizado, a pessoa escravizada, não fosse uma usuária ou um consumidor da maconha como os outros são considerados, né? Essa referência direta aos escravos associa estes aos principais consumidores da planta no período e escancara o caráter racista da medida proibitiva, disse Luiz Assaad, de forma que houve, e a partir dessa primeira lei fica muito claro, uma tentativa de sempre associar o uso da maconha à pessoa negra. Então, esse é apenas o início, no ano de 1830, do que veremos a seguir daqui em diante. Mas percebamos inicialmente como o racismo é um elemento do biopoder, né? No caso da maconha no Brasil, o racismo se manifesta nessa associação da droga com a população negra, vista como inferior e selvagem com suas práticas culturais e religiosas. E aqui a passagem do texto de Foucault, do texto Em Defesa da Sociedade, presente na página 306, que vai escancarar essa relação, diz o seguinte: essa importância vital, né, nesse exercício do poder, o racismo nesse exercício de um poder assim, é a condição para que se possa exercer o direito de matar. Aquele velho direito de matar que Foucault antes conceituou aquele poder soberano, né? O que seria o poder soberano? O poder soberano é aquele que fazia morrer e deixava viver. Ou seja, quando aquele soberano era um sujeito ativo, ele escolhia quem morreria, fazia morrer. Quando ele era um sujeito passivo, deixava viver. Agora o contrário, no biopoder, esse soberano, esse poder, essa força que comanda a sociedade,
faz viver e deixa morrer. Mas percebamos como o racismo é o ponto que conecta esses dois poderes. Esse racismo é a condição para que se possa exercer aquele velho direito de matar, pois o racismo está intrínseco, ligado, relacionado dentro das estruturas da nossa sociedade. Está dentro das leis, dentro da cultura, de forma que o poder de normalização, essa normalização do racismo, dessas estruturas, quer e faz exercer o velho direito do soberano de matar, passando pelo racismo, diz Foucault. Então, fica muito claro naquela passagem da legislação, e aqui vale lembrar que o Brasil é um país de escravocrata nesse ano ainda. Fato que aconteceu até 1888. E em outras passagens que é trazido pelo livro, a gente consegue ainda perceber ainda mais claro essas relações, essas associações que aconteceram e que foram totalmente objetivas, né? Esse era o alvo. Percebamos no Diário do Rio de Janeiro, numa seção de fugidos, um anúncio de um escravo caracterizado como grande fumador de pango. Pango, relembrando, é a própria maconha. Ou seja, para além de escravo, um adjetivo que estava ao lado dele, um adjetivo que o caracterizava era ser um grande usuário de maconha, um grande fumador de pango. Essa associação foi constante durante todos esses séculos. E em outro texto, o Conto Enjeitado, publicado no O Filântropo, um conto fazia referência à pobre negra escrava, e essa pobre negra escrava possuía consigo um vaso grosseiro de barro, onde havia folhas secas de maconha. Ou seja, dentro dessa passagem a gente consegue perceber adjetivos obviamente nada felizes, né? Pobre, escrava, infeliz, despossuidora de qualquer bem material, dentre eles a maconha. Então houve sempre essa tentativa de relacionar a pessoa negra a uma grande usuária da maconha, mesmo que durante toda a história da sociedade os humanos sempre consumissem a planta ou qualquer outro tipo de droga. A elite consumia, bem como também a população mais pobre. De forma que Eduardo Bueno vai dizer pra gente que, inclusive, Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, tomava chá de maconha, né? Então, por que a mídia fazia essa relação nada feliz com a população negra escravizada, especialmente, né? Por que isso acontece? De forma que outro texto, outra passagem presente neste livro, vai trazer uma passagem da revista de Exposição Antropológica Brasileira, onde diz: entre os africanos no Brasil representava-se pelo suicídio, pela loucura, por uma dermatose, ou seja, pela doença. Eles, os pobres escravos, espancavam seus sofrimentos com os vapores da maconha, do pango, que os entorpecia nas danças convulsionárias no delírio furioso. Veja bem, o suicídio, a loucura, a doença, o sofrimento, danças convulsionárias, delírio furioso. Novamente, adjetivos, formas de tentar marginalizar ou dizer que aquele cidadão era um cidadão embrutecido, louco, né? Aqui a gente vê essa associação do homem negro como um ser louco, e para isso utilizavam da maconha para fazer essas associações, né? Inclusive relacionando também parte da cultura, da religião dessa população também como algo
prejudicial ou que fere as normas da sociedade. Até que a gente chega, talvez, no ápice dessa tentativa de associar uma população específica à maconha, que foi quando o político, médico e professor Doria, já no século XX, e esse cara, um político considerado da época, publicou um artigo onde inicialmente o título já vai indiciar alguma coisa, que é Os fumadores de maconha, efeitos e males do vício. Ou seja, mais do que falar da maconha, estava falando dos fumadores de maconha, né? E esse artigo, inclusive, foi usado como referência pelo país, pelo nosso país, pelo Brasil, juntamente aos Estados Unidos, para fortalecer de alguma forma a vanguarda proibicionista, a vanguarda pela criminalização da maconha no mundo inteiro. E neste artigo, esse Doria, novamente, sempre fazia uma associação da doença, da toxicomania, do vício, da loucura, né, a incitação à prática de crimes, a exatamente um grupo determinado, que eram os negros, pertencentes a camadas subalternas da sociedade, como diz o texto. Bom, o que é que a gente percebe novamente, então, na questão do poder de Foucault nessas passagens, né? O poder disciplinar focando no corpo individual. Então, eu tenho que chamar aquela pessoa de louca, de degenerada, de doentia, para que, de alguma forma, eu consiga trazer, condená-la a uma concepção social comum a todos, né? Então, primeiramente, vai ter essa tentativa de dizer que cada pessoa daquele grupo se comportava de um jeito específico. Então, no contexto brasileiro, os usuários da droga são descritos como degenerados, vadios, embrutecidos, associando o uso da maconha à criminalidade e à loucura. De forma que a gente consegue perceber claramente como esses conceitos de poder trazidos por Foucault, o poder disciplinar e o biopoder, conseguem especialmente serem complementares. Veja bem, no caso da maconha, a gente consegue perceber como o controle individual daqueles usuários se articula com a gestão pública, a gestão da saúde pública, com a construção também de um imaginário social que legitimasse a proibição da droga. É o que a gente tem percebido. De forma que a passagem do texto em defesa da sociedade, que pode nos dar a base, a sustentação para explicar isso, é que Foucault fala assim: por outro lado, esses dois conjuntos de mecanismos, um disciplinar, outro regulamentador, não estão no mesmo nível. Isso lhes permite, precisamente, não se excluírem e poderem articular-se um com o outro. Pode mesmo dizer que, na maioria dos casos, os mecanismos disciplinares de poder, os mecanismos regulamentadores de poder, os mecanismos disciplinares do corpo e os mecanismos regulamentadores da população são articulados um com o outro, né? De forma que primeiro o biopoder, primeiro o poder disciplinar, depois o biopoder. Ou seja, eu chamo de louco e prendo, chamo de louco e prendo, chamo de degenerado, prendo, encarcero essa população. Nesse momento, o Brasil é vanguardista internacional pela proibição. O Brasil estava lado a lado aos Estados Unidos, nas maiores conferências mundiais que tratava da temática, puxando a corda pela proibição da maconha. Agora, vale a pena lembrar que essa mídia, esses jornais, essas revistas, eram controlados pela elite, né? De forma que, por exemplo, o jornal A Gazeta do Rio de Janeiro,
era um jornal pertencente à coroa portuguesa, bem como outros jornais que circulavam na época, pertencentes a cada província e estado do nosso país. Ou seja, era uma narrativa proposta por uma elite. Agora veja bem o que vai dizer Richard Nixon nesse vídeo que passarei aqui agora. Vamos prestar atenção na legenda. About marijuana. Let me say, I know nothing about marijuana. I know that it's not particularly dangerous and arresting. I know most of the kids would legalize it. But on the other hand, it's the wrong signal this time. I have no problem with the fact that there should be an evaluation of penalties on it. And there should not be these penalties that, Texas say they have to be released. They're 10 years in jail for marijuana. That's wrong. We need a signal to this country that we are hard on the crime. Ou seja, aqui está Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, na época, durante o século XX, e essas são declarações, são áudios revelados há pouco menos de 6 meses pelo New York Times, áudios que na época e até hoje soam como bomba, porque jamais imaginava, talvez, provavelmente, que Richard Nixon teria falado isso. Porque esse cara, 2 anos antes, falou que o inimigo número 1 dos Estados Unidos era o abuso de drogas. O inimigo número 1 dos Estados Unidos era o abuso de drogas. Ou seja, esses áudios atuais, revelados atualmente, onde ele demonstra saber que a maconha não é particularmente perigosa e que nenhuma pessoa deveria levar 10 anos de cadeia, 10 anos de prisão por usá-la, isso revela que a elite sempre soube dessa verdade, de que a maconha não era particularmente perigosa, e demonstra que esta associação, essa tentativa de associar o homem negro, a população negra, ao uso da planta, era uma tentativa objetiva, e essa população era o alvo, porque ao marginalizar a planta e criminalizá-la, e dizer nos jornais que um grupo específico a usá-la, eu quero claramente colocar esse público dentro do cárcere, quero condená-la, quero torná-la mais dócil e quero jogá-la num espaço onde a sua liberdade vai ser cerceada, né? Esses áudios deixam claro, e a elite do Brasil não era diferente, né? Bem como até hoje é possível de dizer que as elites dominam os jornais e as mídias impressas brasileiras. Na Bahia, por exemplo, o jornal A Tarde é ligado a ACM Neto, um político de nome, enquanto o jornal Correio da Bahia é associado mais à ala petista, mais à esquerda. Bom, é a partir dessas análises, dessa associação, que a gente chega no contexto brasileiro atual, de uma população brasileira de 203 milhões de habitantes, como vimos anteriormente, uma população carcerária de 850 mil pessoas, e onde há praticamente 1/3 da população carcerária é uma população condenada por tráfico. 221 mil pessoas nessa condição. No país se gasta com essas pessoas presas, condenadas por tráfico, mais de 6 bilhões por ano, né? De forma que isso, obviamente, faz lembrar aquele famoso meme: parabéns às drogas, que por mais um ano consecutivo venceu a guerra às drogas, né? Um meme que todo final de ano viraliza, porque passa ano atrás de ano, e essa política, essa guerra às drogas continua existindo. E muito
mal sucedida, né? Mas se formos olhar pela questão do objetivo disso, na verdade ela foi muito bem sucedida, né? Porque na verdade a guerra não é as drogas. A guerra é contra um público-alvo específico, que é a população preta, periférica, mais pobre da sociedade. Onde a gente chega no país com 64% dos presos no Brasil são negros, né? E isso olhando para a população carcerária como um todo. Agora imagina se formos olhar traçar esse perfil da população presa por tráfico, com certeza esses números ainda serão mais concentrados, né? De forma que vale pensar, né? O Brasil, a questão da segurança no Brasil, essa questão do uso das forças. Poxa, poderia ser melhor? Como é que faz? Se formos olhar a questão carcerária quantitativa, aqueles 850 mil presos, de fato o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas se formos mais frios na estatística e fazer uma análise mais justa, que é fazer uma análise a cada 100 mil habitantes, isso vai dizer que o Brasil não ocupa uma das primeiras posições, né? Porque o Brasil tem aquele quantitativo, obviamente, porque o Brasil é uma das maiores populações do mundo, né? Mas quando a gente faz essa análise mais justa, a cada 100 mil, o Brasil ocupa uma posição mais próxima do 11º no ranking até o 25º no ranking. Que é uma linha tênue entre dizer que prende muito e talvez também não prende tanto assim. Mas a grande verdade, o mais justo a se falar, é que o Brasil, na realidade, prende muito mal. Prende muito mal. Quantas vezes nós vemos jogadores de futebol ou, né, personagens da mídia mais famosos serem presos, mas serem soltos rapidamente, responderem em liberdade, né, como parte desse privilégio que uma população mais branca e melhor remunerada tem, né? A grande justiça é se dizer que o Brasil, na verdade, prende muito mal, mas prende muito mal porque é um projeto de desenvolvimento, é um projeto de Estado, do governo, e fazer com que isso aconteça dessa forma, contra exatamente uma população alvo bem definida, né, que é a população negra, pobre e periférica do nosso país. Aqui estão as referências, especialmente o texto de Foucault, Em Defesa da Sociedade, que trata de forma mais feliz sobre a questão do poder disciplinado, do poder e do biopoder. E também o texto A Maconha no Brasil através da Imprensa, do Gustavo Maia, sua dissertação de mestrado. Na descrição desse vídeo eu também disponibilizarei outros textos meus, materiais, onde eu falo da questão da maconha, da proibição que ocorreu no século XIX, inclusive faço uma associação do samba, da maconha e da capoeira, né, que foram proibidas durante um período no Brasil, e outros textos e tudo isso eu disponibilizarei aqui na descrição.